Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações referentes ao Bahia. Antes de começar, peço o seu apoio e queria dizer que seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV aqui no canal. Inscreva-se caso não seja inscrito e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Começando com informação sobre público aqui na Fonte Nova, é claro, com relação à comparação aqui entre os clubes com maior sequência de jogos acima de 30 mil pagantes na Série A, no caso. Nos últimos jogos, nos últimos anos, né, o Corinthians tem 48 jogos seguidos, por exemplo, e o Bahia tem 5 jogos. A tendência é que isso seja uma crescente, que continue uma crescente nas próximas partidas. Quem sabe contra o Palmeiras em casa agora, a gente já não mantenha mais de 30 mil pessoas, por mais que esteja numa véspera aí do pessoal viajando para o interior, para as festas de São João, mas acredito eu que tenha assim, uma boa média nesse jogo às 9h30 da noite contra a equipe palmeirense. Também informação sobre ingressos para a partida contra o Palmeiras, a turminha tricolor está convidada, como pontuou bem a página do clube nas redes sociais, né? Criança até 11 anos entra de graça no estádio, exceto no lounge e camarote, onde há gratuidade até os 6 anos de idade. Aproveitem e, é claro, informe-se aqui com essa situação. Ingressos também seguem à venda para a partida contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Informações nas lojas de distribuição normais, onde tem um acordo com o clube. E, é claro, na bilheteria online e presencial da Arena Fonte Nova. Garanta já a sua presença na partida contra o Palmeiras. O Tricolor de Aço, após vídeo, o elenco, inclusive, do Tricolor iniciou o treinamento na academia já há pouco tempo, né? Já há mais ou menos 2 horas de relógio lá no CT Evaristo de Macedo. Aqui imagens do Marcos Felipe, do Rian, Gabriel Xavier, Daniel, Tassiano, já na academia fazendo aquele trabalho. Ali o Everton e também outros jogadores já à disposição trabalhando na academia do CT Evaristo de Macedo. Rapaziada, lembra que eu falei com vocês ontem sobre o Marco Antônio? Como o Felipe André informou aqui, inclusive, né, da Rádio Goiânia, a situação é que o Marco Antônio não defende mais o Atlético Goianiense. Ele jogou 8 partidas apenas pelo Dragão, não rendeu o esperado e foi liberado para acertar com a Chapecoense. Inclusive pertence ao Bahia, que está repassando o time ao time de Santa Catarina, como informou o Felipe André no dia de hoje, tá certo? No dia de ontem, na verdade, tá? Apenas o complemento da informação que eu trouxe para vocês no dia de ontem. Partidas contra o Palmeiras levam em média 24,8 mil torcedores ao estádio. Já na Fonte Nova esse número sobe para quase 32 mil pessoas. O recorde do confronto ocorreu em 78, quando 80 mil pessoas foram à Fonte Nova e viram um empate em 1-1, que eliminou o Tricolor de Aço das quartas de final do Brasileirão daquela ocasião. A página SC Bahia Número sempre informando muito bem o torcedor tricolor. Inclusive, se eu não me engano, o duelo mais recente foi isso mesmo, em 2019, a mais um empate, né? Onde tivemos 34.275 mil pagantes. 275 pagantes, no caso, né? Mas, enfim, gente. É situação, inclusive, com relação ao Palmeiras, a gente não vence o Palmeiras em casa desde 88, né? Tem muito tempo que a gente não vence a equipe de São Paulo. Tomara que quarta-feira nós tenhamos um pouco mais de sorte e, é claro, competência em campo do que a equipe verde. Inclusive, o Palmeiras deve ter apenas um dos 5 convocados por seleções em campo contra o Bahia. É claro que o elenco dos caras é muito qualificado, as reposições são muito boas, inclusive, mas eles terão desfalques e teremos encontros, né? Marcelo Lomba, o Zé Rafael, o Arthur Vitor, que defenderam o Bahia em outras ocasiões, estarão de volta à Fonte Nova, estarão de volta a reencontrar o torcedor tricolor depois de algum tempo, né? Muito bacana ver esse reencontro, né? Certamente teremos algumas entrevistas após a partida para, enfim, avaliar como é que está sendo, como é que vai ser, né, esse reencontro entre o jogador e a torcida e o estádio, né? Defendendo outra agremiação. O Gustavo Gomes, ele deve ser o único dos jogadores que foram convocados a disputar essa partida contra o Bahia, já que a equipe do Paraguai, né, a seleção de Paraguai, disputou a partida no domingo pela manhã. Ele já se representa, inclusive, ao Palmeiras e deve estar de volta, tá certo? Teremos aqui o Piquerez, muito bom jogador também, muito importante para o Palmeiras, que pode ser relacionado para a partida contra a Nicarágua na quarta-feira e, na verdade, na terça-feira, no caso, né, em Cuba, contra a Cuba, no caso, né, em Montevidéu. O Piquerez não foi relacionado para a partida contra a Nicarágua na última quarta-feira. Isso que acabei confundindo aqui, mas só informando vocês de forma complementar. O Everton, Rony e Rafael Veiga estarão na seleção brasileira em agenda de amistosos na Europa, tá?
Então vai ser mais um desfalque, mais desfalques no caso, né, para a equipe do Palmeiras. O Jailton, né, Jailson na verdade, né, é mais um, Jailton jogou no Bahia, esse aqui é o Jailson. Esse aqui também é desfalque porque se machucou, teve um estiramento no ligamento colateral do joelho esquerdo após um trauma no treino. O atleta já iniciou, inclusive, tratamento no núcleo de saúde e performance do clube. É mais um desfalque aí para enfrentar o Bahia na quarta-feira. Palmeiras com esses jogadores convocados, o Jailson, e terá algumas modificações para enfrentar o Bahia, mas como eu falei para vocês, né, é um elenco muito qualificado, para mim é o melhor time do Brasil, né, em várias circunstâncias. E vai enfrentar o Bahia com desfalques, mas nem por conta disso a gente vai esperar um jogo teoricamente mais fácil com relação a isso, né, gente? Agora sobre o interesse do Bahia por Keno do Fluminense, segundo matéria do Gol Brasil, do Thiago Fernandes, que traz aqui essa notícia, né, com relação ao atleta. E lembrar vocês o seguinte, antes de esmiuçar aqui e me aprofundar com relação ao que tem na matéria. No começo do ano, o Bahia tinha interesse em contratar o Keno, né, fez proposta pelo atleta, inclusive, e ele preferiu ir para o Fluminense por conta do tempo contratual e de outras minúcias do contrato com a equipe carioca. Até então, não vem sendo um casamento perfeito entre Fluminense e Keno. A tendência é que, inclusive, essa relação tenha um desgaste prolongado e que ele saia do Fluminense. Mas, segundo a matéria do Thiago Fernandes, o Bahia demonstrou interesse na contratação do atleta no mercado de transferências, como soube o Gol. O clube está disposto a fazer uma proposta pelo atacante de 33 anos de idade na próxima janela de transferências do futebol brasileiro entre 3 de julho e 2 de agosto. Já feita uma consulta pelo Grupo City sobre a situação do jogador nas Laranjeiras, a ideia é pagar perto do que o Fluminense desembolsou pela aquisição do jogador, que foi comprado junto ao Atlético Mineiro por cerca de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros no caso, né? 5 milhões de reais na cotação atual em dezembro do ano passado. Keno ainda não deu qualquer sinalização sobre a eventual transferência, mas foi informado sobre o interesse do Bahia. O atacante tem contrato com o Fluminense até o dia 31 de dezembro de 2025 e chegou ao clube a pedido do técnico Fernando Diniz. O que é que você acha com relação ao Keno, né, gente? Cara, o Keno é um atleta que tem qualidade, evidentemente, né? Vive altos e baixos, tem relação, inclusive, com a situação de lesões que ele acaba vivendo pelas equipes que ele passa, mas tem qualidade, né? Inclusive tem aquele episódio completamente lamentável, né, onde o Bahia acabou perdendo a partida para o Galo, onde ele fez um belo gol, inclusive, foi participação ativa daquela situação e acabou machucando bastante lá ele, como a gente costuma brincar aqui com a situação do Bahia. Nesse ano, o Keno fez 23 partidas, né, tem 33 anos de idade, fez 3 gols pela equipe do Fluminense e concedeu 4 assistências. É o que está aqui, inclusive, no portal do Gol, que é de estatísticas futebolísticas, tá? São 16 vitórias, 2 empates, 5 derrotas pelo Fluminense. Vem alternando entre a reserva e a titularidade pela equipe carioca, né? Inclusive jogando 90 minutos em algumas partidas, outras saindo ao longo do segundo tempo, ao decorrer da partida, né? Jogou Libertadores pela equipe do Fluminense, está ainda na campanha com a equipe carioca e vem alternando aí, não vem se firmando, mas tem participações em gols da equipe carioca de 23 jogos, são 7 participações em gols do Keno. O que é que você acha? Na minha opinião, acho que não seria um movimento tão atrativo assim para o Bahia, tendo em vista que nesse momento o Bahia precisa de um pouco mais de jogadores que cheguem para ser titular de fato, né? Cheguem para vestir a camisa e jogar, né? Jogar para nos ajudar, acho que essa aqui é a realidade. Eu não sei se o Keno vai chegar e vestir a camisa do Bahia para jogar como titular, mas, enfim, essa é a realidade, essa é a situação atual que traz o pessoal da página O Gol, né? Da página Gol, na verdade, né? O Thiago Fernandes que apurou essa informação. E tá aí, para vocês ficarem informados com relação ao que saiu. Iria apurar, né, evidentemente, essa situação, né? Já como eu trouxe essa informação do interesse do Bahia lá no começo do ano, da proposta que foi efetuada. Vou ver se eu tenho alguma novidade para passar para vocês sobre esse assunto em breve, tá certo, gente? Mas enfim, é isso, esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.